Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre manipulações financeiras, como os gestores de uma empresa manipulam os dados contábeis dessas empresas para parecer que essas empresas têm um lucro maior, seja um lucro líquido ou um lucro operacional, ou então fazer parecer com que ela tem até um lucro menor, ou então fazer parecer com que o ativo dessa empresa é maior ou menor, de forma que os indicadores de desempenho dessa empresa melhorem. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Começando, vamos tentar entender o porquê as empresas manipulam os seus resultados. Os gestores podem querer superavaliar os lucros para alcançar expectativas de lucros, alcançar expectativas de lucro, permanecer dentro de parâmetros estabelecidos em contratos de empréstimo e receber maiores bônus de performance. Mas os gestores também podem querer subavaliar os lucros para obter descontos em tarifas e impostos, negociar melhores condições com credores e negociar melhores condições com sindicatos de trabalhadores. Ok, Marcos, mas como exatamente é feita essa manipulação? É isso que eu vou explicar agora. Começando pela manipulação de receitas. A maneira mais fácil, mais comum de manipular receitas é reconhecê-las antecipadamente ou criar receitas artificiais. Os gestores reportam receitas antes do recebimento, ou seja, ele vai receber um valor daqui a 5 meses e ele reporta como se ele já tivesse recebido esse valor. O gestor pode também fazer o reconhecimento atrasado de despesas. Eu tive uma despesa hoje, mas eu vou reportar como se essa despesa só fosse ocorrer daqui a 5 meses. Aumentando o lucro líquido dessa empresa e o lucro em geral dessa empresa. Ou seja, o lucro operacional, o lucro bruto, todos os lucros da empresa. Melhorando assim o resultado de uma forma geral na empresa. Porque existem certas manipulações as quais não irão melhorar o resultado geral da empresa, mas irão melhorar determinada métrica dentro da empresa. O gestor também pode usar as receitas não recorrentes. Exemplo, receitas não operacionais e ganhos não recorrentes como receitas. De forma que esses ganhos subam na DRE, isso não afeta o lucro líquido, mas podem afetar outras métricas como lucro operacional. Eu acabei de ver agora que eu escrevi aqui receitas, mas então só para que vocês saibam que é receitas e foi um erro meu, tá certo? Mas agora explicando como que funciona. O gestor ele vai utilizar uma receita não recorrente como se fosse uma receita operacional recorrente. Como ele vai fazer isso? Ele pode pegar, por exemplo, um ganho financeiro ou um ganho com a venda de um imóvel e fazer o registro disso como se fosse uma receita operacional recorrente. Com isso ele vai inflar o lucro operacional da empresa, mas ele não vai aumentar o lucro líquido da empresa. E aí você vai perguntar, mas Marcos, qual que é o sentido? Ele vai só melhorar o lucro operacional, mas não vai melhorar o lucro líquido da empresa? É porque muitos investidores costumam olhar mais o lucro operacional da empresa do que o lucro líquido da empresa. O lucro operacional, o quanto que essa operação está dando de lucro, é mais importante ou tão importante quanto o lucro líquido dessa empresa, e eles vão tomar suas decisões de investimento em cima do lucro operacional. Ele também pode classificar despesas como extraordinárias ou não recorrentes, fazendo com que essa despesa desça no DRE e aumente o lucro operacional. Ou seja, ele vai pegar despesas operacionais e classificar elas como despesas extraordinárias ou não recorrentes, fazendo assim com que o lucro operacional aumente. Ele também pode fazer uma manipulação do fluxo de caixa. O gestor pode reclassificar fluxos de caixa operacionais como fluxos não recorrentes e não operacionais. Ele também pode classificar transações financeiras ou de investimento como operacionais. E o gestor pode diminuir as despesas com depreciação ao assumir uma vida útil mais longa para o ativo. Se ele fizer uma dessas três coisas, ele estará inflando o fluxo de caixa operacional dessa empresa. Agora uma observação a respeito do que nós falamos, a respeito das diferentes formas de você manipular os dados contábeis de uma empresa. Algo importante quando você vai analisar uma empresa é olhar mais de um resultado dessa empresa. Não olhe só a foto, olhe o filme.
é muito mais difícil manipular 4 resultados do que manipular um resultado. Então, quando você vai olhar o resultado de um ano ou de um trimestre dessa empresa, não olhe só um resultado, olhe os 4 últimos resultados trimestrais dessa empresa. Ou então, olhe o resultado dos 4 últimos anos dessa empresa. É muito mais difícil você fazer uma manipulação nas informações financeiras dessa empresa no longo prazo do que é você fazer essa manipulação no curto prazo. É muito mais difícil você fazer essa manipulação durante vários resultados do que fazer essa manipulação durante um resultado. Outra dica importante: se a empresa tem números muito acima da média, esse é mais um motivo para checar a fundo esses números. Veja, se as empresas de transmissão de energia têm um retorno médio de 20%, estou inventando um número aqui agora, e tem uma outra empresa de transmissão de energia, a qual tem um retorno de 40%, percebe que é um retorno estranho. Será que os gestores dessa empresa são tão melhores do que os gestores da outra empresa? Ou será que não está vendo ali algum fluxo não recorrente, alguma receita não recorrente? Ou então, será que não está vendo ali até algum tipo de manipulação dos dados financeiros dessa empresa? Este é um questionamento o qual você tem que fazer. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.